Boa noite, olá, tudo bem? Vamos fixar aqui o assunto da nossa live. Empreendendo. Oiê, olha aí, família. Oi, oi, Cássio. Deixa eu fixar esse aqui. Fixei. Aprendi. Oi, Jéssica. Já vou chamar a Bruna aqui pra gente já ir conversando. Olá, vamos entrando. Agora até me esqueci como é que chama. Vamos lá. Convidar. Aqui, Bruna. Bruna. Aqui. Vamos lá, então, para quem tá entrando agora, já deixei. Oiê! Oiê, tudo bom? Tudo. Deixa eu ajustar agora que ficou, aproximou. E estamos aqui um ano depois, quase um ano depois, né? Isso aí, quase um ano, são 10 meses, na verdade. 10 meses já. E Jamais esperávamos que. Deixa eu arrumar aqui. o pessoal tá entrando, bem legal já. Tô reconhecendo bastante gente. Eu tava mexendo aqui, aprendendo a botar o comentário, daí eu nem olhei quem entrou. Só vi um oi aqui. Vamos lá. Vamos Vamos. conversando um pouquinho, vamos deixar o pessoal ir entrando. Ó, já tem seguidor teu aqui. Oiê, tudo bom? Show. Então, eu já deixei aqui o assunto, né? Para quem ir entrando já vai entendendo qual que é o nosso assunto de hoje. Mas acredito que a maioria, seja os nossos seguidores, já entende, já sabe o que é que nós íamos falar aqui hoje. Fazem 10 meses, como a Bruna falou, que nós estivemos aqui neste mesmo canal do Instagram, explicando os motivos do fechamento do estúdio Darling Pilates. E hoje, a Darling Pilates Funcional. E hoje a gente veio aqui contar para vocês essa trajetória. O que aconteceu nesses 10 meses, o que nos levou às decisões, se teve erros e acertos, como estamos hoje. Então eu vou pedir para, como essa live vai ficar salva para a gente usar, postar ela depois, vou pedir para a Bruna se apresentar um pouquinho para o pessoal, né? Que, aliás, a gente está aqui no meu, afinal a gente está aqui no meu Instagram, né? Então se apresenta um pouquinho aqui para quem, se é que tem alguém que ainda não te conhece. A maioria me conhece, mas para quem ainda não me conhece, eu sou a Bruna Garcia. Eu tenho um escritório de contabilidade BG Gestão Contábil, onde o meu trabalho é focado na contabilidade e na consultoria financeira e contábil. É um trabalho bem diferenciado, que o foco é ajudar as empresas a terem mais resultados financeiros, a organizarem os seus negócios e serem mais felizes dentro dos seus negócios, que proporcione alcançar todos os sonhos, tanto como pessoa, tanto como empresário. Esse é o principal objetivo da consultoria financeira e contábil. Então, como para os leigos, assim como eu, a Bruna não só emite aquele boleto no final do mês do imposto que a gente tem que pagar, e ela não só faz o imposto de renda até o dia 30 de abril todo ano. Ela presta uma consultoria para a empresa, ela te pontua a partir de todos os dados que a gente arrecada durante todos os meses, ela te pontua aonde está indo mais despesa, onde está indo mais, onde tem lucro, onde tem que melhorar, onde tem que ajustar. Ela vai nos mostrando sempre, através dessa consultoria, através dos números, ela vai nos mostrando onde temos que ajustar melhor a nossa empresa para que ela tenha um melhor desempenho e crescimento. Então, não é só aquele boleto, né, no final do mês. A Darling já está fazendo a consultoria comigo já há mais de 2 anos, né? E ela já colhe bons resultados e frutos dessa nossa parceria, né? Eu sempre digo que é uma parceria, porque é um relacionamento ganha-ganha, onde as duas partes
saem melhores, saem ganhando, né, tendo bons resultados disso, né, porque se não for assim, para mim não faz sentido a consultoria, né. Então, assim, a gente evolui e cresce juntos, né. Exatamente. E a Darlene tá aí como prova disso, né. Eu disse para ela, ela foi minha cobaia, desde quando eu comecei a estudar contabilidade, e hoje a gente está aí, né, cada dia crescendo mais, evoluindo mais como pessoa e como profissional. E como tu me disse hoje de manhã, juntos somos melhores, né? Exatamente. Eu acredito muito nisso para tudo, né? Tudo na minha vida eu tenho essa filosofia. Para quem não sabe, eu e a Bruna, nós somos primas, mas o que a gente tem assim mais em comum é a vontade de crescer, a vontade de empreender. Então, isso a gente tem em comum. E ontem ela me mandou uma mensagem de noite que eu não vi, fui responder hoje de manhã. E daí ela me mandou uma ideia. E daí eu falei para ela assim: como que eu nunca pensei nisso, né? Logo eu que tô sempre nessas redes sociais. Aí ela disse assim: aí eu falei, né, eu tinha que ter pensado. Ela disse: não, é porque juntos nós somos melhores, cada um pensa numa coisa e vamos agregando. E eu gostei muito disso, porque é verdade, sabe? Às vezes tu dá uma dica pra pessoa que tu tá de fora que é melhor do que tu tá pensando sozinho. Então é isso daí mesmo, foi muito legal. Que bom, fico muito feliz porque o que eu sinto mais prazer é em ajudar as empresas quando eu posso colaborar dessa forma, tendo uma ideia bacana que fez sentido para ti, né? Porque nem todas as ideias fazem sentido, né, gente? Eu não vou acertar o tempo todo. Eu sempre digo, eu sou humana e errar é humano. E sempre dou várias ideias. Eu digo para Darlene, tu tem que filtrar aquilo que serve para o teu negócio, aquilo que serve para ti, que faz sentido, né? Muitas vezes nas nossas reuniões é a troca de ideias que no final chega em algo muito melhor, né? Unindo os pensamentos das duas pessoas, que entra nessa mesma filosofia, né? De que juntos somos melhores, desenvolvemos ideias melhores. Exatamente. Bom, então vamos lá, vamos começar com os dados. A gente fez uma listinha aqui, uma pauta, né, de onde iríamos iniciar, para que vocês entendam e para que depois quem queira assistir vai entender exatamente. Bom, o ano passado entramos em pandemia aqui no Brasil em março e nós, por iniciativa própria, eu digo eu e o Lucas, que eu tinha uma sociedade, né, lá no funcional, eu e o Lucas decidimos que seria melhor a gente encerrar as atividades devido à pandemia, para proteger os alunos, para fazer isolamento social. E isso foi no dia 19 de março de 2020. Nós decidimos por fechar temporariamente o estúdio. Logo depois, a gente decidiu mais na frente que ia realmente fechar as portas por definitivo. Que a gente não ia conseguir continuar, porque a gente estava vendo como que estava indo a pandemia nos outros lugares, no mundo, nem era no Brasil, porque no Brasil estava muito incerto ainda. Foi um boom na pandemia, mas a gente não sabia como que ia ser daqui 2, 3 meses. Só que a gente estava vendo como que estava se procedendo no resto do mundo. E ali a gente começou a pensar e fazer cálculos e vendo o medo das pessoas. Eu já falei isso em outra live. A gente começou a fazer os cálculos de em quantos meses a gente ia precisar para se reerguer depois. Quanto tempo a gente ia trabalhar só mantendo ou até mesmo no vermelho, simplesmente para não fechar a empresa. E a gente colocou junto com a Bruna, a gente colocou tudo no papel, a gente colocou todas as despesas e a gente viu que a gente ia precisar trabalhar muito tempo, mesmo que a pandemia acabasse, sei lá, em 5, 6 meses, que a gente imaginava que não ia acabar e não acabou. Quanto tempo a gente ia ter que trabalhar para se reerguer ou para pagar as contas? E aí entra um assunto onde todo mundo sempre pergunta, mas não teve negociação? Teve negociação de quase todo mundo, tá? Teve negociação de aluguel, de internet, muita coisa teve negociação. A gente poderia, sim, adiar, diminuir, mas mesmo assim, a gente não ia conseguir trabalhar e ganhar. A gente ia trabalhar só para se manter, ia ter que demitir funcionário. E aí o que aconteceu é que eu sempre fui uma pessoa que sempre fiquei com medo de ficar devendo, sempre fiquei com medo de não ter aquilo dali para pagar. Então a gente optou, juntos decidimos que a melhor decisão era fechar por definitivo o Darling Pilates Funcional. Isso no dia 7 de maio nós viemos aqui no Instagram, através de uma live, para contar para vocês esses motivos, né? Foi isso que a gente fez
em pouco tempo, porque para vocês verem, dia 19 de março a gente fechou temporariamente, aquela primeiro lockdown que deu. Antes do lockdown, na verdade, a gente teve a decisão de fechar. Acho que foi num dia que a gente decidiu e no outro já teve o lockdown. E depois, no dia 7 de maio, a gente veio aqui contar para vocês da decisão definitiva do fechamento. Bruna, tu quer fazer algum adendo nesse? Eu quero dizer que foi uma decisão muito corajosa e muito crucial para que tu tivesse na tua situação hoje, né? Então é muito fácil olhar hoje e dizer, bah, deu tudo certo para Darling, né? Mas tudo o que está acontecendo com a Darling agora é consequência da decisão dela que começou lá em março, assim que começou a pandemia. Né? E ela foi muito corajosa com essa decisão. Eu tenho certeza que muitas pessoas se colocaram nesse lugar, né, de fecho ou não fecho, o que eu faço agora, né? E é uma decisão muito difícil, né? Então, para algumas pessoas essa decisão teria sido melhor e para outras não, né? Porque cada negócio é cada situação é uma. Também depende do teu fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa é o que tu tem de dinheiro para fazer rodar a empresa mesmo que tu não venda nada. Então, essa análise dos números, ela é fundamental também para te dizer, né, se vale a pena ou não, ela te ajuda a tomar essa decisão. Ela não toma a decisão sozinha, né? Não é os números que te dizem isso, mas te ajuda a tomar essa decisão. E a Darling tinha todos os números dela, né? Porque a gente já fazia o acompanhamento na consultoria. Então, ela tinha todas as informações, mais a visão dela e mais o que fazia sentido para ela naquele momento, né? E por isso a gente conseguiu tomar a decisão tão rápido, né? Porque a gente tinha os números, a gente não deixou as coisas postergarem. Eu acredito, como a Bruna falou, para algumas pessoas faz sentido, para outras a decisão é diferente. Mas eu acredito que muitas empresas, se tivessem esse controle, talvez teriam tomado essa decisão lá em março e hoje não estariam passando por o que estão passando, porque é claro que lá atrás não fecharam, porque era o desejo de continuar, é o meu sonho. O meu também era, eu tinha um estúdio há 8 anos, e era tudo que eu tinha estava ali. E eu fechei as portas, eu encerrei a empresa, porque eu tinha uma visão lá na frente de que as coisas poderiam dar errado. E teriam dado se a gente não tivesse fechado. Porque era funcionário que tinha ficado ali remando, que graças a Deus hoje os funcionários estão muito melhores, tá? A gente fica com medo, ninguém sabia o que ia acontecer e hoje eles estão muito bem. Então tem coisas que acontecem para que a gente aprenda a andar com as próprias pernas e se reinventar. E não estou falando só de mim, estou falando de todo mundo que trabalhava comigo, que estava junto comigo. Aí já vamos entrar em outro assunto que é para abordar como eu estou agora. Eu vejo hoje muitas pessoas que não se reinventaram, que não acompanharam as mudanças e que estão ainda postergando e passando trabalho. Quero dizer para vocês que no dia 19 de março de 2020, a gente fez o fechamento temporário. E no dia 31 de março de 2020, que são menos de 10 dias depois, eu já estava fazendo o anúncio para aulas de Pilates online. Nunca foi permitido, através do Conselho de Fisioterapia, o atendimento de Pilates online. Nunca era proibido, nunca passou na cabeça de nenhum fisioterapeuta fazer isso. E diante da pandemia, a gente começou já a pensar que os nossos alunos e nossos pacientes iam ficar sem aquele tratamento, sem aquela reabilitação que fazia tão bem para eles. Então, em 10 dias, eu já estava fazendo o anúncio das minhas aulas online. Isso quer dizer que eu não fiquei esperando as coisas acontecerem, eu não fiquei lamentando, eu já fui atrás de mudança e de um novo mundo. Pode mandar perguntas já, aí, Guilherme. Pode sim, vocês podem ir perguntando que a gente vai respondendo, a gente vai olhando aqui e vai respondendo. Inclusive, é bem bacana que vocês participem para que a gente possa ir entendendo as dúvidas de vocês. E o que vocês querem saber também, né? Porque às vezes pode ter alguma coisa aí que a gente não tenha imaginado. Exatamente. Bom, no meu ponto de vista, uma das coisas cruciais, né, são vários fatores que levaram a Darling até onde ela está hoje, mas um deles é, como eu disse antes, ela foi muito rápida, né, nas atitudes dela, nas decisões, foram todas muito rápidas, então,
isso teve um reflexo também mais imediato. E a coragem, né, de fechar um negócio, que não é fácil. E ela se adaptou de uma maneira que foi realmente muito importante. Fez toda a diferença. Então, essa adaptação para o online, que não foi nada fácil, né, Darla? Depois conta melhor como é que foi isso e o quanto isso foi importante. Então, como eu falei, a gente jamais imaginaria que estaria trabalhando com Pilates online. E eu sempre fui uma pessoa que tive dificuldade com tecnologias. E isso é uma coisa que eu sempre falei, inclusive quero parar de falar, porque hoje eu já não tenho mais tanto. Mas lá no estúdio, tudo que envolvia computador, que envolvia tecnologia, tudo eu me travava e tinha dificuldade. Então, nossa, dar aula pelo computador ou pelo celular... Posso fazer um parêntese aqui? Pode. Quando a gente começou a consultoria, ela disse pra mim assim, ó, eu gosto de papel, entendeu? Tu não me vem com planilha, com computador, essas coisas aí, eu não gosto. Então assim, ó, olha a Darling de hoje e vocês pensem nela me dizendo isso, tá? E isso não faz muito tempo, tá? Tanto é que ela tinha uma pessoa lá no estúdio que fazia toda a parte burocrática para ela, fazia as planilhas de controle, né? Fazia emissão de notas fiscais para ela. E porque ela assim, ó, não quero nem saber como é que funciona. Eu só quero que tu me diga depois. E era assim que a gente fazia. Se a Darinha tá aí, ela não vai deixar a gente mentir, porque tudo eu falava assim, ai, faz, não sei. Não quero nem ligar o computador. Então, quando tudo isso aconteceu, eu me vi diante de uma situação de ficar em frente ao celular para quê? Para salvar o meu trabalho, para salvar tudo que eu construí em 8 anos de Pilates, né? E me vi numa situação em que se eu não fizesse aquilo, eu ia deixar os meus pacientes que confiavam tanto em mim, tanto no meu trabalho, eu ia deixar eles na mão. E então foi aquela vontade de não perder tudo que eu tinha conquistado e de não virar as costas para aquilo tudo. E uma coisa assim que eu acho muito importante, que eu sempre vejo, quem me conhece mais de perto sabe, eu sempre tento ver uma coisa boa nas coisas, no que está acontecendo. Então eu nunca penso assim, nossa, uma tragédia é o fim do mundo, não. Eu sempre vou achar uma coisa boa naquilo dali, uma oportunidade de mudar, uma oportunidade de uma coisa nova. E eu sou uma pessoa que estou sempre mudando. Tipo, eu não me aquieto muito, não. Chegou, fiz uma coisa ali, não deixa aquilo ali estabilizado, eu já quero fazer outra coisa. Já quero me mudar, já quero mudar alguma coisa. E então, quando começou a pandemia, eu já vi ali uma oportunidade. Eu já vi ali uma oportunidade de um trabalho diferente, de vamos mexer nisso aí. E aí foi onde eu já comecei a divulgar. E é claro que ali no início a gente se assusta, né? Tu se apavora que tu tinha um orçamento, tu não sabe se no próximo mês tu vai ter R$1 ou R$100, e aí tu se apavora. E ali de cara eu já reduzi o preço da mensalidade e o valor da mensalidade e já comecei a divulgar com valor reduzido. Porque ao mesmo tempo que eu achava que as pessoas tinham que experimentar, elas não iam querer pagar, porque quem é que queria fazer Pilates online? Nossa, isso não vai dar certo, né? Nem eu muito acreditava que poderia dar. E eu só consegui acreditar que dava certo quando eu comecei a ver. E como que eu fui? Como que eu comecei a dar aula? Não sei, vamos lá, vamos fazer essa ligação de vídeo e vamos ver o que acontece. Vamos experimentar, vamos ajustar o celular. Foi testando, né? Exatamente. Foi na experiência mesmo, porque não tinha nada, não tinha um manual, uma orientação, um curso, alguém que fizesse, né? Então a Darling foi literalmente testando o que funcionava e o que não funcionava nas aulas online. Então ela foi na cara e na coragem, né? E com a experiência e bagagem que ela tinha, né? E foi lá adaptando a todo momento os exercícios e usando, né? Tendo ideias ali de como melhorar e adaptar. E eu agradeço principalmente aos meus alunos, aqueles fiéis de anos, que eles me deram mais esse voto de confiança e testaram. Eu sei que muitas pessoas lá no início não queriam, elas testaram por consideração a mim. Não, Darling, vamos tentar, né? Então eu conheço os meus alunos, e eu sei que eles tentaram por consideração a mim, e foi uma coisa que a gente conquistou juntos. Eles me deram essa oportunidade, eu também me dediquei a eles numa coisa nova,
Porque eu vi do meu lado muitos instrutores falarem assim, não, eu não quero saber do online, não quero nem saber, fique fechado quanto for, que eu não quero saber, não vou dar online. E eu, no início, tive muita dificuldade e a gente foi juntos, olha, isso não dá certo, isso não é muito bom, vamos com cuidado, mas vamos indo, e foi. E eu devo isso aos meus alunos, que me deram esse voto de confiança. E assim eu consegui começar a pegar confiança e começou outras pessoas a me procurarem. Pessoas de fora que não tinham ligação com o meu estúdio. Pessoas que não tinham a possibilidade de fazer atividade física porque a gente estava fechado ou por medo, por causa do isolamento social. Inclusive aqui o comentário da Dinda, de Slane. Precisamos nos reinventar e não ter medo de arriscar. Essa foi uma frase que a gente falou hoje na aula. Ela teve aula hoje às 19 horas, de Pilates online. E a gente usou uma outra plataforma hoje. A gente está mudando de plataforma. E aí ela falou assim, eu não sabia disso. Eu falei, eu não sabia disso. Mas a gente está aprendendo, a gente está aqui para aprender e para mudar. E quando é para melhor, tá tudo bem. E foi isso que a gente falou hoje na aula. E que eu ia dizer da Dinda, ela foi uma pessoa que me procurou. Ela fazia Pilates durante 10 anos num outro estúdio em Porto Alegre. E hoje ela também já é uma pessoa que está há 10 meses fazendo Pilates online comigo. Estamos ainda em pandemia? Estamos, mas eu tenho certeza que eu estou conseguindo ajudar ela, mesmo que à distância. Porque ela poderia estar sem fazer nenhuma atividade. E não, ela está fazendo. Né? Então, isso daí faz com que a gente se motive, faz com que a gente não queira desistir. Por quê? Porque a gente conseguiu sentir que o Pilates online pode sim ajudar as pessoas. E agora entra outra pessoa que também aderiu ao Pilates online, que eu nem vou começar a falar, eu vou deixar que ela fale. Vou deixar que ela conte ali a história dela, resumidamente, da vida na atividade física dela. Vai lá. Eu estava sedentária há mais de 2 anos, né, sem fazer nada de exercício, absolutamente nada. Bom, vocês devem imaginar, eu trabalho sentada, né, o dia inteiro, então eu já estava trabalhando de casa também, então eu não saía nem para ir na rua, morava em condomínio, então era realmente zero, nem caminhada não tinha. Então, quando surgiu o Pilates online, eu vi, tá, agora não tem mais desculpa, né, de ter que sair de casa, ou de, se eu for numa academia, eu vou qualquer horário é nenhum horário, né, porque eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de me regrar e ter aquele horário e ir na academia, sabe? Tem pessoas que são super determinadas com isso. Eu já não sou esse tipo de pessoa, né? Tenho bastante dificuldade, tanto é que estava sedentária há mais de 2 anos. Então eu disse para Dália assim, eu sempre quis fazer Pilates com ela, para começo de conversa, né? Porque a gente tem contato há anos, eu nunca tinha feito Pilates, né? Fiz uma aula experimental, assim, para sentir como é que era. E para me agradar também. De tanto que ela me incomodou. Aula experimental só para me agradar. Ai. Mas e eu disse assim, tá, agora acabou, desculpa, vamos fazer. E para mim funcionou super bem, porque eu tinha aquele compromisso com outra pessoa, eu tinha o horário marcado e não precisava sair de casa. Então, assim, era 2 minutinhos antes da aula, se eu estivesse ali fazendo qualquer coisa, era só parar, botar uma roupa, botar o tatame no chão e tá pronto. E é só fazer a aula, né? Não tem desculpa. Hoje a Bruna é uma das poucas alunas que faz 3 vezes na semana. Inclusive, eu acho que tu começou com 2 e depois já passou para 3. Ela sentiu no corpo, a cada aula, a cada exercício, ela sentiu a evolução. Ela fazia um movimento e ela olhava assim, tipo, com uma cara, eu consegui fazer isso. Tipo, ela duvidava dela mesma. Ela não acreditava que ela poderia fazer. O prazer que eu sinto de conseguir fazer um exercício difícil é muito legal, porque ela faz o exercício, né, quando é muito diferente, mostra como é que é. E aí ela faz o exercício, eu olho assim, nunca que eu vou conseguir fazer, né? Bem capaz. E eu falo pra ela, né, se tu tá louca que eu vou fazer isso aí. Aí, assim, é muito legal quando tu vê que tu consegue e então, que tu vai evoluindo nas aulas. Que aquele que tu fazia todo errado, daqui a 1 mês tu já tá fazendo bem certinho. Para mim, a sensação é de muito prazer. A Bruna iniciou o Pilates online em maio. Depois, quando ela veio morar aqui em Triunfo no final do ano, ela começou a intercalar online e presencial.
O Gui fez uma pergunta de como foi a aceitação dos alunos. Então, a gente até fez essa, a gente anotou aqui, ó, mais ou menos uns 60% dos alunos lá, quando a gente fechou em março, uns 60% continuaram com o online. Eles não pararam, não desistiram. Outras pessoas tiveram seus motivos, não quiseram experimentar, e muitas pessoas não quiseram nem experimentar, não quiseram se desafiar, não quiseram pegar uma câmera assim e ficar através da videochamada. Então, foi uns 60%, Gui, dos meus alunos que tiveram a aceitação. Vamos ver o que tem mais aqui. Oi. Tem o da Larissa. Tá, eu tava com os comentários trancados aqui. Ó, a Maiara tá ajudando aqui em Santa Catarina também. Então, eu não tenho só alunos de Montenegro, Canoas, Canela. Eu tenho alunos de Santa Catarina. Essa semana começou uma aluna de Curitiba, que era minha aluna aqui no presencial e foi morar lá. Então, ela iniciou essa semana também. Olha que legal. A Larissa. Devido à distância, achei que não iria conseguir fazer Pilates devido a não ter onde resido. O Pilates online me fez reinventar e conseguir participar. Então, a Larissa nunca tinha feito Pilates comigo. Lá onde ela mora não tem Pilates. E ela veio assim na cara e na coragem. Não, vamos tentar. Se tá, muita gente tá falando que tá dando certo, que tá gostando, eu vou fazer. Se eu não gostar, não gostei. E se eu gostar, vai que eu goste. E vai que eu goste, ela tá aí até hoje. Ela já trouxe a mãe dela para fazer Pilates também. E eu acredito que eu tô conseguindo ajudar ela, mesmo que à distância, para pegar o gosto por uma atividade física. Então, muito obrigada também, Larissa, pela confiança. A Larissa foi mais um caso que gostou do Pilates online. A Mayra, adoro online. Outro exemplo, um dos meus alunos, né? Uma das pessoas que me deu a confiança para fazer o online, a Mayra, o Luiz. Como a Mayra mesmo me diz, o Luiz ele fica ali, ele gosta mais do presencial do que do online. Quando é preciso fazer online, ele faz. Ele sabe que naquela semana é preciso fazer online, ele faz, mas ele prefere o presencial. E a Mayra, ela tá ali, ó, em cima do muro. Ela não sabe se vai para online ou presencial, porque ela gosta dos dois. O que ela tá fazendo? Um dia presencial, um dia online. Como a Bruna também, né? A Bruna faz um dia online, 2 dias presenciais. Perdi mais alguma pergunta? Alguém? Muito bom. Não, foi, né? Foi. Tá. Vamos para o próximo. Acho que agora a gente podia falar um pouquinho para que as pessoas que estão aqui entendam da minha postura. A gente até falou que ia colocar alguma imagem aqui, mas como a gente está aprendendo ainda nas tecnologias, eu não sei passar as imagens aqui na live, mas eu prometo que eu vou aprender isso, que eu estou fazendo um monte de live e quero começar a fazer isso. A gente olhou a live do ano passado, e quem tiver a oportunidade vai lá e dar uma olhadinha só na capa da live. A postura, a minha face na live era tipo assim, ó, envergonhada, sem luz, sem nada. E hoje eu não tenho vergonha nenhuma na frente das câmeras, não tenho vergonha nenhuma de live. Até fiz um Reels hoje falando do nervoso, mas eu já nem fico mais nervosa, eu já tô acostumada, já entro aqui, já faço uma live, tá tudo bem. Então, a postura diante das redes sociais que eu tive que adotar. Antes eu fazia vídeos, gravava e tudo, mas não vinha aqui falar, não botava a cara aqui para vocês. E com a pandemia, com tudo que aconteceu, eu me vi achando uma oportunidade aqui na rede social de mostrar o meu trabalho, de gerar uma relação com os seguidores, com os alunos, com os clientes, para que vocês me conheçam, saibam de mim, do meu dia a dia e possam conhecer o meu trabalho também. Então, aqui a rede social foi uma oportunidade que eu vi de trazer o meu trabalho para vocês conhecerem, porque não adianta eu atendo online, mas eu só vou aqui postar uma fotinho que eu atendo online e deu. Eu acho que vocês vão conseguindo me conhecer melhor se eu tô aqui no cara a cara, falando no dia a dia. Então eu vi uma grande oportunidade. Eu acho que nesse 1 ano eu tive um grande crescimento na minha imagem aqui no Instagram, para quem me acompanha. E isso até foi uma das coisas que a gente conversou em reunião também, sobre o poder da imagem, né, Darling? O quanto isso impacta para conquistar novos alunos, né, para ter novos clientes. Então, as pessoas consideram importante, né, a primeira impressão e depois elas vão te conhecendo melhor. Então, a rede social hoje é um dos, eu disse não o principal, né, um dos meios de
de encontrar pessoas, de vender o seu produto, o seu serviço, enfim. E a Darling se dedicou muito a isso, né, por conta do online. Foi uma consequência se dedicar nas redes sociais, né, melhorando a imagem, produzindo muito conteúdo, né. A Darling faz muitos vídeos, muita orientação, muitas dicas, e isso enriqueceu muito a rede social dela, o que consequentemente traz mais alunos, inclusive pessoas que não eram alunos dela antes, né? Porque traz outras possibilidades, né? Outras oportunidades nos negócios, até mesmo porque ela tinha um serviço que era limitado à cidade de Triunfo, ou máximo ali a região próxima, e hoje ela tem um negócio que não tem limite de cidade, né? Ela pode atender qualquer pessoa em qualquer lugar. Então, o online traz também esse benefício. É isso que eu ia falar, assim, tu, através do online, conseguia agora atingir um público que antes era intocável, antes não tinha como, né? E a gente estava falando antes do online, agora com essa possibilidade, tu acaba trabalhando o tempo inteiro, tu tá o tempo todo no celular, tu tá o tempo todo gravando, tu tá o tempo todo criando alguma coisa. Eu ainda tenho muito para melhorar nas redes sociais, a gente ainda é leigo, eu tenho que melhorar muito a minha imagem ali, porque é tudo eu que faço, tudo eu que edito, tudo eu que posto, tudo eu que escrevo, e só quem tá aqui na rede sabe o quanto dá trabalho, então eu preciso profissionalizar um pouco mais isso, eu sei e vou fazer. Tenho que fazer outro parêntese, tá? Ela já tá muito boa nisso. Só ela tá diminuindo o que ela faz, tá? Ela edita bem pra caramba, né? Já faz vários vídeos, vários reels, que é difícil também de fazer, né? Eu, por exemplo, nem sei como é que funciona. Não parei para me dedicar a isso, né? É uma das metas para o futuro, sim, mas no momento ainda não consegui. Então, mas é que eu gosto, né? Então, quando a gente gosta, né, facilita tudo, mas também garanto que não foi fácil, né? Tu teve que insistir e persistir, porque também é chato, né, aprender uma coisa nova assim, que é difícil. E tanto que às vezes tu acaba perdendo muito tempo editando um vídeo, postando ele, muito mais do que o tempo que tu tá criando. Por isso que eu preciso profissionalizar mais as minhas coisas e delegar mais funções. Tipo, ao invés de eu estar ali dando aula ou produzindo mais, eu tô ali editando uma foto para postar, sabe? Isso dá bastante trabalho. Quem tá nas redes sociais sabe do trabalho que dá. O Gui perguntou, você precisou fazer algum curso para organizar o marketing da tua empresa? O Gui, eu faço um curso todos os dias. Todos os dias eu engulo conteúdo aqui nesse Instagram. Eu sigo, inclusive eu parei de seguir muita coisa para seguir quem trabalha com marketing no Instagram. Então todos os dias eu tô aqui, ó, consumindo muito conteúdo sobre isso. Tanto que nas reuniões eu sempre falo para a Bruna, olha, eu li isso, eu li aquilo outro. Eu sigo pessoas aqui que me inspiram para eu criar conteúdos e trabalhar com esse marketing no Instagram. E sim, eu fiz curso de gestão, fiz curso de marketing. Hoje, acabei de comprar um curso de Canva, então estou me vendo uma pessoa mais gestora e do marketing do que do Pilates. Eu acabei de comprar um curso de Canva. Para quem não sabe o que é Canva, tá? Posso estar falando grego. Canva é um aplicativo para tu editar os posts do Stories, os posts do Instagram, para ficar mais profissional. E também dá para criar do zero, né? Uma imagem. Né? Tu pode fazer montagens. Isso. Legal. A Dinda, as redes sociais são... Tu lembra quem te mostrou o Canva? Foi tu? Eu tinha que falar. Gente, eu queria poder ter filmado o dia que eu mostrei o Canva para ela. A cara que eu dei, aquela cara que quem me conhece sabe que eu devo ter feito. Ela não queria. Mais essa cara hoje em dia. Hoje em dia essa cara já. É verdade. Mas, gente, que isso sirva para mostrar para vocês que tudo é possível, sabe? Até aquilo que tu acha que tu não vai ser capaz de fazer. Porque a Darling disse para mim assim, eu não vou fazer isso, eu não vou conseguir fazer isso, é muito difícil. Né? Então, essa foi a primeira. Que eu passei para ti, que tu também disse que não ia conseguir fazer. Exatamente. Então, na verdade, essas limitações estão na cabeça da gente, né? A gente acha que não consegue,
até tentar e persistir, né? Porque se tu desistir na primeira dificuldade, tu não vai chegar no ponto final. Então, Olha que bacana, diante do que a gente está falando, olha o que a Dinda escreveu. As redes sociais são importantes para alavancar o negócio, mas a satisfação dos alunos e um trabalho de qualidade é a garantia da permanência. É o que a gente sempre fala, né, Bruna? Tu tá ali, tu tá fazendo o teu melhor e marketing, e propaganda, e não sei o quê. Mas a fidelização do cliente é o que eu mais falo e o que eu mais prezo. A Bruna sabe disso. O que é isso? Isso é o que toma tempo da gestão, que eu falo muito em gestão, eu adoro, é a parte. Eu gosto mais de gestão do que de dar aula, inclusive. Não que eu não gosto de dar aula, eu gosto, mas a gestão, para mim, é assim, ó, bate, acelera meu coração. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar aula, eu gosto de mandar mensagem para o aluno para saber como que ele ficou. Eu gosto de comentar as coisas que ele fez. Eu gosto de saber eu gosto que ele saiba que eu me importo com ele além daqueles 50 minutos de aula. Eu me importo, eu vi ele postou alguma coisa, eu vou lá e comento, isso pode, isso não pode, brincando. Mas o que eu quero dizer é que eu gosto que o aluno saiba e eu gosto que ele perceba que eu me importo com ele além daqueles 50 minutos, tá? E eu acho que isso é a fidelização. É ele saber que eu me importo, é eu mandar mensagem, eu não mandar mensagem quando ele falta. O aluno faltou um dia, tá? Um dia, às vezes tu não manda mensagem, mas faltou 2 dias, ninguém escapa. É mensagem para saber o que aconteceu. O aluno me mandou mensagem, Darlene, tô com dor. Vai fazer pilates, não vai deixar de fazer. Ou então, se ele não fez, no outro dia eu já pergunto o que aconteceu, como que tu tá. Eu acho que isso é a fidelização, o teu cliente estar satisfeito como um conjunto. Ele não vê ali se buscar só 50 minutos de aula. Ele vê buscar uma melhora, e a melhora é um conjunto. eu disse para Darlene que, como aluna, né, o mais difícil de entender é que eu devo fazer pilates mesmo estando com dor. Porque a primeira coisa que eu penso, pelo menos, né, falo por mim, pô, tô com muita dor hoje, fiquei muito dolorida, ou tô cansada, não vou fazer pilates hoje, né, cancela a E o que aula. eu te digo? Que justamente por isso tu tem que fazer aula hoje. Então é ainda mais importante fazer aula hoje. Agora tu explica o porquê. A gente que está aqui, instrutor e aluno, a gente tem uma troca, tá? A gente tem uma troca de conversa de trabalho, de conversa pessoal e de corpo. Eu preciso saber como que tu tá. E eu sempre digo isso para os alunos. Olha, tu tem que me dizer o que tu tá sentindo, tu tem que me dizer se doer para que eu possa te conhecer. E a gente vai conhecendo os alunos. E quando a gente faz uma aula puxada, tu sabe que tu fez, tu sabe que o aluno pode ficar dolorido. E aí tu já questiona ele. E ele vai te falar, não vou fazer porque eu tô cansado, porque eu tô dolorido. A gente estudou, a gente sabe o que a gente está fazendo, então a gente vai dar uma aula para aquilo que tu precisa, para aquele teu objetivo. Não é todo dia que a gente está bem, não é todo dia que tu vai fazer uma aula maravilhosa. Então a gente vai te atender de acordo com aquela necessidade que tu tá naquele dia. Por isso que o Pilates é tão incrível. Tu não tá ali, tu vai fazer uma coisa fechada, aquilo ali. Não. A gente tem um monte de ferramentas para utilizar contigo que vai te ajudar no que tu tá procurando aquele dia. Essa semana, inclusive, um aluno mandou mensagem. Antes do horário dele, ele mandou assim: não vou hoje, motivo preguiça. É um aluno super sincero, ele não falta nunca. E aí ele mandou: não vou, motivo preguiça. Mas eu já mandei uma mensagem puxando a orelha: tu vai sim, porque preguiça não é motivo para não ir no Pilates. Ele não leu minha mensagem, não viu. Ele disse: se ele tivesse lido, ele tinha ido, mas ele não leu. Mas esse é o intuito, é vocês irem, os alunos irem na aula. Tem que ir, não tem como fazer efeito se não for na aula. Ô, Darlene, um gancho aqui que me ocorreu. Sabe que eu tenho minhas ideias, né? E como que ficou agora Pilates pós-Covid, para quem teve Covid? Então, eu tenho poucos casos de alunos pós-Covid, mas na maioria deles, a maioria ficou em casa 15 a 20 dias por precaução, assim, para, né? Passou do isolamento, ficou mais uns dias em casa. Voltaram um pouco cansados, mas o Pilates consegue trabalhar de forma global. Então, a gente trabalha a respiração, trabalha reforço muscular e vai respeitando o tempo do aluno. Acho que se a gente pode expor aqui, né? Tu também teve Covid
E eu acho que a Bruna foi o de todos os casos que voltaram, né? Porque dos meus alunos, ninguém teve hospitalizado, só a Bruna. Então, tu talvez foi o caso mais grave que a gente teve. E mesmo assim, vou te dizer que eu achei incrível a tua recuperação. E tu tava super, super bem, assim, nas aulas, nos movimentos. A gente só respeitou o teu cansaço por causa do teu pulmão comprometido. E o Pilates pode te ajudar de diversas formas, né? É uma coisa bem interessante, né, que eu recebi orientação e fica aí de dica, né, para quem tá no pós-Covid, a importância de fazer atividade física. Tá? E foi uma coisa que me surpreendeu, porque desde que começou o Covid, a orientação é repouso, 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 né, para não prejudicar ainda mais o pulmão. E assim que terminou ali a fase do Covid, a orientação é atividade física, para Todos os dias, estimular, né? recuperar, né? Todos os dias, inclusive, né? Eu tô fazendo o Pilates e fisioterapia. Então, e tô sendo bem rigorosa nisso porque eu quero me recuperar o quanto antes. E a cada um dia de fisioterapia ou de Pilates, eu me sinto melhor no outro dia, porque a minha respiração melhora, né? E a Darling daí aplica bastante exercício de respiração, né? Associado a movimentos de membro superior, de respiração para trabalhar a expansão e os músculos respiratórios. Então, a gente associa tudo isso para que ela possa ir melhorando a capacidade respiratória e pulmonar dela. Vamos aqui. A Mayra disse que também tem muita coisa para pôr em prática. A gente não pode deixar passar muito tempo, porque senão ali, ó, esfria na cabeça. Qual foi a decisão mais difícil? Fechar ou reabrir? Nós estava demorando para chegar no assunto da reabertura. Já temos que ir para ele. A decisão mais difícil foi fechar ou foi reabrir? Posso pensar. Conta sobre a primeiro, então. Sobre o quê? Conta sobre a reabertura, então, depois tu responde essa. Tá, Gui, qualquer coisa eu te respondo outro dia, mas tô pensando. O Guilherme sempre faz umas perguntas que deixam a gente pensativo. Então, eu comecei a perceber o motivo qual as pessoas não iam continuar indo no Darling Pilates e funcional é porque era um espaço grande. Tinha muitos funcionários, tinha secretária, instrutor, estagiário e muitos alunos, tá? Então, esse era o motivo qual as pessoas não iam se aglomerar lá. E o público do Pilates é um público diferente, não é o mesmo público de academia, onde vai um monte de gente. É um público diferente, uma pessoa que as pessoas buscam mais ainda qualidade de vida do que performance e corpo. Então, é uma pessoa que tem muito mais cuidado com a sua saúde. O que eu percebi que as pessoas não iam lá no Darling Pilates e funcional, por isso, porque tinha muito movimento, porque era mais chance de contaminar. E eu comecei a perceber as pessoas, não só os meus alunos me questionarem, Darling, quando tu vai abrir? Os meus alunos estavam bem tranquilos, quando tu vai reabrir? E eu falava, gente, não sei, uma hora eu vou, mas eu não sabia que hora que era. E eu não estava procurando nada, nem sala, nem fazendo projeto, nem nada. E eu comecei a perceber que se eu tivesse um espaço pequeno, onde eu pudesse ter todos os cuidados de higiene e mostrar para as pessoas que ali elas iam estar sendo bem cuidadas, era hora de eu reabrir. E aí as coisas começaram a clarear, eu comecei a procurar uma sala, as coisas começaram a acontecer e eu vi que era hora. Tipo, eu ia demorar uns 2 meses até executar, entre decidir e executar e abrir. E aí foi em agosto, mais ou menos, a gente até anotou, né, Bruno? Em agosto a gente começou a falar sobre isso, né? Tu trouxe essa necessidade na reunião da consultoria e a gente começou a conversar e eu sempre dou minha opinião sincera nas reuniões, tá? E muitas vezes não é o que a pessoa quer ouvir, né? Então a pessoa vai com uma expectativa, a Darly chegou na reunião para mim assim, pronta para planejar a abertura, né, Darly? Eu quero planejar a abertura, eu acho que tá na hora e eu quero fazer assim, assim, assim. Ela começou a me dizer como é que ela queria, o que ela já tinha pensado. E eu disse, tá, eu só acho que tem que esperar mais um pouco, ok? Tá, eu acho que ainda tá tudo muito incerto, né? Fui bem sincera com ela sobre a minha opinião e como eu disse antes, né? Cada pessoa sabe aquilo que faz sentido ou não, né? E nas minhas reuniões eu sempre prezo muito por isso. Olha, eu vou te dar minha opinião, mas a minha opinião não é regra, não é o certo ou o errado, né? Tem que ver aquilo que faz sentido para ti. Só para reforçar. E a Darling ficou pensativa com isso, né?
Pode dizer o que que tu pensou quando eu te disse isso, se tu Não, lembra. não, para ser bem sincera, se o Cássio tá aqui, ele vai até rir, mas eu não me lembro dessa parte, porque eu sou péssima de memória. Mas eu não me lembro dessa parte, na verdade. Então, a partir desse momento, assim, lá de agosto, a gente começou a conversar mais sobre isso nas reuniões e sobre se era um momento ou não. E aí, desde então, a Darly já começou a planejar tudo, né? Organizar como ela queria, pensar, idealizar, fazer projeto, né? Eu tenho Então, uma característica que quando eu boto uma coisa na minha cabeça, eu vou até o final e ninguém tira. Eu implico com alguma coisa, ou eu desejo alguma coisa, eu faço de tudo para que aquilo aconteça. Só que eu sou pé no chão, eu não faço nenhuma loucura também, né? Eu sei que eu tenho os pés no chão. Então eu decidi, então já vou responder a pergunta do Guilherme, porque agora conversando sobre isso, já sei que a decisão de fechar foi mais difícil do que de abrir. Por quê? A decisão de fechar foi mais difícil, simples e exclusivamente por causa das pessoas que trabalhavam comigo. Esse foi o meu maior receio, assim, de deixar na mão as pessoas que talvez dependiam daquilo dali. Isso, com certeza, para mim, foi a pior parte, o mais difícil. e é muito interessante o que aconteceu a partir disso, né? Porque o empresário, né, que está ali nesse papel de demitir alguém, eu não desejo para ninguém, porque é uma situação muito ruim para quem se importa com as pessoas, né? Claro. E olhar hoje, né, Darlene, essas pessoas estão melhores do que naquele momento, né? Graças a E Deus. isso é incrível e a gente vê que às vezes uma coisa ruim vem para melhorar algo na vida da gente, né? Então, até as experiências mais ruins, e posso dizer isso por experiência própria agora, a gente sempre tem algo de bom para tirar, né? Para crescer, para evoluir e para ser melhor, né? Porque essas pessoas estão melhores hoje, elas tiveram que se reinventar também, né? Por conta disso. E isso é muito Exatamente. bacana. Ai, onde é que eu parei? Tá. Daí, quando a gente decidiu que a gente ia abrir o estúdio, já comecei a ir atrás de tudo, já aluguei sala, já começamos a fazer projeto. Daí, o que acontece? Eu sempre quis, desde o primeiro estúdio que eu abri, o meu sonho sempre foi ter um estúdio do jeitinho que eu queria, planejado, aconchegante, gostoso de estar, um ambiente onde eu ficasse lá e ficasse feliz lá. E foi isso que eu fiz. Eu tinha uma reserva guardada e a gente foi lá e investiu nisso, em imóveis projetados, com um arquiteta, a Marcela fez uma coisa linda e maravilhosa. Ainda sempre brinco, mas eu dizia que eu queria um banheiro maravilhoso e o banheiro é maravilhoso. E ficou tudo do jeitinho que eu quis. A gente reabriu as portas em outubro. E ali em outubro, antes de abrir, já estava com os horários esgotados, já estava com. O pessoal já estava enlouquecido para voltar para as atividades. Então eu vi que estava na hora mesmo, sabe? Tava na hora mesmo. E as pessoas que começaram a ir lá e que vão lá, que não vão me deixar mentir, sabem o quanto a gente é cuidadoso lá com higienização, com toque. Cada um faz aula só em um aparelho. Depois que a pessoa sai, tu higieniza todo o aparelho, tudo onde ela encostou, lava o chão se for preciso. Então eu e a Júlia somos muito cuidadosas mesmo. O que você diria para as pessoas que querem fazer online, mas não têm familiaridade com redes sociais? Isso é uma pergunta boa, porque às vezes a gente acha que todo mundo já faz uma videochamada e tem pessoas que não fazem. A maior dificuldade é as pessoas quererem aceitar, tipo assim, eu quero fazer o Pilates, o que eu preciso fazer? Mas eu tenho vergonha da videochamada, mas eu vou tentar. Não, muitas pessoas não querem nem tentar ou acham que o Pilates online vai ser ficar sentadinho na cadeira, levantando o cabinho de vassoura para um lado e para o outro. As pessoas não se dão aquela oportunidade de experimentar e de tentar, sabe? Eu vejo muito isso, assim, alguém indica, mas tenta e faz, não quero, não vou tentar. E tá lá, com dor, tomando medicação. Então, eu acho que é isso que a gente tá falando aqui, de se reinventar. Quem acompanha aqui meu Instagram, eu fiz uma live semana passada com a dona Glaci, 82 anos. Ela está fazendo Pilates online há 1 ano. E não é só ela, eu tenho alunas que fizeram vacina hoje, inclusive, 72, 73. Tem uma aluna que nunca fez Pilates comigo, só online. Então, gente, é uma questão de estar dentro de vocês. Tem que querer, tem que
querer mudar, querer melhorar e querer sair daquela zona de conforto que vocês estão. Então, a familiaridade na rede social não é um impedimento. Todo mundo tem WhatsApp hoje em dia. Todo mundo faz videochamada com a família. Daí, na hora de fazer uma videochamada para uma coisa que é para melhorar a dor, daí não quer. Então, eu acho que um pouco, eu vejo algumas pessoas que não quiseram o online, que hoje se arrependem de não ter feito, é meio que, tipo assim, não quero, sabe? Não, a gente tem que ter a mente aberta, não é só pro online. A resistência à mudança é uma coisa natural do ser humano, né? Porque a zona de conforto é literalmente onde é mais confortável. Então, toda e qualquer coisa diferente, a mudança gera, opa, não, melhor eu ficar aqui, que aqui tá tudo bem, aqui tá tudo certo, aqui eu já sei como é que funciona, né? Então, tudo que é novo gera esse primeiro sentimento como instinto do ser humano. Todos nós sentimos isso. Eu sinto, a Darlene sente. Só que a diferença é, tu vai enfrentar isso ou não? Tu vai aceitar isso pra ti? Ou tu vai enfrentar isso? Não, é estranho, é ruim, tá me incomodando, mas eu vou tentar. Mas eu vou ver o que que dá. Se for ruim, eu e o Guilherme, a gente tem uma coisa que a gente diz muito um pro outro quando a gente tá resistente a fazer algo diferente, que a gente também tem nossos momentos, né? Não é porque eu tô dizendo isso, né, Darlene, tu também, que a gente sempre enfrenta tudo, a gente sempre faz diferente. Não é verdade, né? A gente faz isso às vezes não consegue, às vezes consegue, enfim. E a gente diz o seguinte, o não a gente já tem. O que está funcionando, o que está acontecendo agora, a gente já sabe. Mas como pode ser? E se der certo? E se funcionar? E se for bom? E aí entra o pensamento positivo, né? E se tu pensar positivo que isso vai ser bom para ti, que vai dar certo, que tu vai te adaptar, que vai ser fácil. Como é difícil às vezes pensar que uma coisa vai ser fácil. E eu faço isso. Né? E às vezes eu faço isso. Sim, eu tô sempre dizendo pro Guilherme, às vezes, eu achei que ia ser muito difícil e foi super tranquilo, foi super fácil. E aí tu ficou te martirizando até aquilo acontecer, até tu te resolver, sendo que, tipo, era muito mais fácil do que tu tava pensando. E é isso daí mesmo. Aqui a mãe falou, é muito prático. A mãe faz Pilates desde o primeiro dia que eu comecei no estúdio. Então ela faz 9 anos que ela faz Pilates. E ela só tá no online, faz 1 ano, e ela não quer voltar pro presencial porque é muito prático. Gente, tu não precisa tomar banho para ir pro Pilates. Que nem a Bruna falou, teu Pilates é às 4 horas, não precisa tomar banho. Vai ali, botou o tapetinho no chão, ligou o celular, largou ali, fez 45 minutos de aula, desligou o celular, vai lavar a louça. Ainda tenho alunas, a Dinda deve estar aqui assistindo, ela tá no meio da aula, ela fala assim, ó, só um pouquinho que eu vou desligar minha panela, que ela tava cozinhando alguma coisa. Tá ali do lado da cozinha e desliga a panela. Ou então, peraí que eu vou botar uma aguinha e esquentar pro chimarrão. É isso daí que é o online. Ou então, dá só um pouquinho que chegou alguém para entregar uma carta e tô sozinha em casa. Vai lá. O online é isso, ele não te limita, tu não tem que tomar, como eu falei, não tem que tomar um banho, tu não tem que trocar de roupa, tu não tem que gastar gasolina, tu não tem que perder o tempo de ir e de voltar. É 45 minutos. Ou seja, a gente não tem desculpa para não fazer aula, que nem o aluno te disse, não vou fazer porque eu tô com preguiça. Porque ele não tinha uma desculpa para dar. E é nessa situação que a gente se coloca. E aí tu te pergunta para ti mesmo, tá? Eu vou deixar a preguiça me vencer porque eu não tenho nenhuma desculpa realista para dar hoje. É verdade. E aí muita prova. Como é difícil pensar que algo vai ser fácil realmente. Eu nunca tinha pensado dessa forma, assim, mas ficou boa a tua frase. Como é difícil pensar que algo vai ser fácil. Tu tá boa de frases, hoje tu já falou uma, agora a outra. Então, é realmente, tipo assim, nossa, tu não vai pensar que é fácil, tu vai primeiro achar que é difícil e tu não vai conseguir. Daí depois que tu fizer, tu vai achar que o negócio foi fácil, mas tu nunca vai pensar que é fácil. Exatamente. Ó, desligar a panela, me identifiquei. O aluno foi sincero. Do que a Darinha tá falando? Darinha, tu tá atrasado, que eu tava falando de ti antes. Perdeu, Darinha, perdeu. Vai ter que assistir depois da live salva pra ver a gente falando de ti. Do que ela tá falando que o aluno foi sincero? O aluno que disse que tava com preguiça. Que tava com preguiça, sim, que foi o caso do meu aluno essa semana. Aqui o Gui fez outra pergunta. Qual a expectativa para 2021 perante os desafios da pandemia que ainda não superamos? Então, os desafios estão sendo... Eu não sei se a live termina em 1 hora, a gente tem que começar outra.
Mas vamos ver. Se Fechou. terminar, a gente começa outro, né? Quanto tempo tem? 55 minutos a gente já tá aqui. Tá, 5 minutos. Tá. Deixa eu responder a pergunta do Gui aqui. Então, os desafios da pandemia, a gente tá enfrentando o tempo inteiro, todo dia. Hoje eu ainda falei pra Júlia, eu disse, tô cansada. Tô cansada e eu sei que os alunos também estão cansados do que? Meu maior desafio está sendo esse troca-troca de horário. Alguns alunos querem ficar no online porque estão com medo do contágio, do isolamento social e tal. E a gente tem que entender. Só que eles precisam entender que tem que trocar de horário, porque não dá para ser o mesmo horário daquela pessoa que está no presencial. A gente não consegue se desdobrar em duas. Eu estou atendendo online, eu estou atendendo presencial e a Julie também. Então, esse troca-troca tá chato pra gente. E tá chato para os alunos. Eu sempre priorizei aquele horário fixo. Então, fulano faz lá segunda e quarta às 16 horas. E aquele é o horário dele, não tem troca-troca. Eles precisam avisar com antecedência para trocar. E agora tá uma baderna. Então, isso daí tá difícil. Isso daí tá sendo um grande desafio de fazer com que os alunos não fiquem desconfortáveis. E eu tô no WhatsApp 24 horas, tentando encaixar todo mundo. Mas isso também é temporário, né, Darling? Isso aí agora é uma questão de tempo, né? Isso aconteceu por causa da bandeira preta, né? Que teve que encerrar. Sim e não, porque ao mesmo tempo que aconteceu por causa da bandeira preta, sempre, toda semana, tem 2 ou 3 pessoas que entram em isolamento. Tipo, eu não tenho nada, mas eu tô em isolamento, preciso fazer online, porque... E aí vai essa coisa do troca-troca de horário. Com o aumento de casos, né? Isso acaba refletindo no teu pessoal também, né? E a expectativa para 2021 é aumentar esse público online, é fazer com que as pessoas entendam o benefício do online e que elas tragam mais atividade física para sua vida sem tanto sacrifício de deslocamento, sem gasto de gasolina. Então, esse é o objetivo de 2021, é poder ajudar mais ainda as pessoas através desse método. E tá vindo projetos por aí, tá vindo coisas pensando em ajudar mais ainda os alunos. Então, tem bastante coisa para 2021. A Darling não para de inovar, ela tem uma visão muito bacana em relação a isso, ela não, como ela mesma disse, ela não para. Então, ela continua tendo ideias, ela continua pensando em o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso melhorar. Ela vem com exercício novo para a aula, mesmo sendo online, ela vem com uma adaptação diferente. Então, tudo isso vai agregando valor. E o online, eu diria que a tendência para 2021 é que isso vai ser cada vez mais forte. A tecnologia veio para ficar só para crescer. Então, se tu tem um negócio e ainda não tá no online, ainda não tá na internet, não tá nas redes sociais, tu tá atrasado, mas ainda tá em tempo. Né? Nunca é tarde para... A gente queria deixar essa mensagem, né? Se tu tá aí assistindo essa live e tu tá com o pé atrás, o que eu faço com a minha empresa? Não tá... Mas tu também não tentou a parte do online, tu não tá atrasado, tá em tempo ainda. Tem lugar para todo mundo no online. É um mercado assim, gigantesco, tem muita coisa e tá todo mundo na internet. Então, se tu aí tá em dúvida ou ainda não se reinventou, bora lá que dá tempo de mudar isso daí. Porque eu sou a prova disso. Eu jamais imaginava que hoje estaria da forma com que eu estou, muito feliz, muito agradecida e com muito trabalho. Antes eu dizia que, quem me conhece aqui sabe, eu dizia que teve uma fase que eu trabalhei demais, que eu trabalhava mais de 14 horas dando aula de Pilates, que eu não queria mais aquilo para mim. E aí eu comecei a contratar funcionários, estagiários, para poder dar menos aula. E hoje eu me encontro trabalhando muito mais do que naqueles outros tempos. Hoje eu trabalho muito mais porque eu dou muitas aulas e ainda trabalho com a gestão. Então, voltei lá para onde eu falei que eu não queria estar e estou muito feliz. Estou procurando mais trabalho ainda, porque eu estou inventando coisas. E a mensagem que fica aí, se a gente pode deixar uma coisa boa para quem está aí do outro lado, talvez passando mais dificuldade ou tendo dificuldades, né? Tenha coragem. Adapta o teu negócio de alguma maneira para entrando na tecnologia, no delivery, nas redes sociais, no site, investe nisso, não desiste e tenha coragem para fazer diferente, para fazer uma inovação e uma adaptação para o teu negócio, que tem chance sim de recuperar, de melhorar e de talvez até ganhar mais do que antes. Tipo assim, vai ficar perdendo tempo aí parado ou vai arriscar? Vai ficar aí esperando ver o que as coisas vão acontecer ou vai arriscar?
Como a Bruna falou, o não a gente já tem. Vamos atrás do sim, vamos atrás do que é melhor pra gente, porque só depende da gente, não depende, mas ninguém vai fazer por nós. E como a gente falou antes também, como é bom aprender uma coisa nova. Como é bom sair da zona de conforto e saber que tu aprendeu uma coisa que tu jamais imaginava que tu ia... Gente, essa sensação é muito boa de tu aprender uma coisa nova. Eu tô me sentindo realizada, porque eu achei que eu não poderia, que eu não seria capaz. E eu sou. É só tu vai lá, põe a cara e vai, porque vai dar certo. Porque se tu der o teu melhor, se tu entregar o teu melhor, vai dar certo. A gente fala muito sobre isso. As pessoas falam, o mercado tá saturado, tem muita gente nessa área e não vai dar certo. Não existe mercado saturado. Existe quem faz um bom trabalho, que vai atrás do que quer, do que acredita, trabalha bem e tem lugar. Tem lugar para todo mundo, é só tu trabalhar bem que tem sim. Não tenham esse medo. Persistir, inovar, utilizar a tecnologia. Isso daí, a tecnologia está aí a nosso favor. Estou eu aqui de prova, que sempre fui receosa, sempre fui aquela pessoa que dizia não para as tecnologias. E agora estou aqui vivendo através de um computador. Estou aqui com o computador, com o celular, com tripé, com ring light. E essa é a minha vida agora. Grava vídeo, desliga o vídeo, grava o vídeo de novo, edita. Essa é a minha vida. Eu tô hoje em dia, acredito que 70% online e 30% presencial. Então, a minha vida tá aqui nas redes sociais. Então, vocês às vezes ficam vendo que tanto que a Darlene fica postando vídeo, postando isso, postando aquilo. É a minha ferramenta de trabalho agora. Quem está me acompanhando já deve ter percebido a mudança no meu Instagram, que meu Instagram mudou um pouco a cara, ele é muito mais profissional hoje do que pessoal. E também algumas pessoas devem ter percebido que eu excluí a página Darlene Pilates. O Instagram Darlene Pilates, ele não existe mais. Por quê? Porque eu não estava dando conta de cuidar das duas redes, resolvi ficar só com a minha e focar mais ali. Porque eu estava ali muito perdido e daqui a pouco alguém mandava mensagem, eu não envia. Então, eu foquei mais aqui no meu Instagram. Quantos segundos? Não, acho que não tranca mais em 1 hora. Tá, então acho que a gente pode finalizar já, né? Eu tem acho mais que alguma sim. coisa aí? Alguém tem mais alguma pergunta? Só para deixar claro para vocês que eu reabri as portas em outubro. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Agora, em março, estou fazendo 6 meses da reabertura. Agora é só Darlene Pilates, tá? Não existe mais Darlene Pilates e funcional. A nossa sala é bem pequena. Para quem não conhece, dá uma olhadinha nas fotos que a gente tem aqui na página. Somos eu e a Julie somente trabalhando. E 3 alunos por horário. Como eu falei para vocês, a gente tem um controle. Calçado fica na rua, passa álcool gel na entrada, a gente verifica a temperatura, passa no banheiro, lava a mão. Cada aluno usa um aparelho somente. A gente higieniza todo final de aula. Os alunos que vão lá sabem e veem a gente higienizando. Eu digo assim, se tu demorar mais um pouquinho, eu passo álcool em ti, porque tu tá me atrapalhando de limpar. Então, é mais ou menos por aí. A gente tem, que nem a Julie falou, segurança a Julie comentou ali, né? Que a gente trabalha através disso, assim, pensando nos alunos, porque seria uma coisa muito pesada pra gente se alguém se contaminasse lá no nosso estúdio. Então a gente tem todo esse cuidado. E eu e a Julie estamos vacinadas com as 2 doses, para quem não sabe, porque a gente está na linha de frente na área da saúde. Perfeito. Mais algum ponto aí? Acho que não, acho que a gente passou tudo que a gente tinha notado. E eu queria, o objetivo da live foi para contar para vocês essa minha trajetória em 1 ano e dizer que eu estou muito feliz, apesar de a gente estar vivendo um momento muito delicado no Brasil, né? A gente não pode deixar de levar em consideração isso, em respeito, mas eu estou vivendo um momento muito gratificante na minha realização profissional, porque eu sempre fui uma pessoa que gosta de desafios e estou cada vez mais buscando isso e encontrando novas formas de me reinventar. Isso aí. Acho que a principal mensagem, né, o intuito dessa live, além de divulgar nosso trabalho, né, primeiro te dizer, Darlene, que eu me sinto lisonjeada de ter feito parte desse teu processo, né, de vir fazendo parte dele há um tempo já, que para mim é a minha realização profissional, é ver os meus clientes colhendo
bons frutos, né, de que eu possa contribuir de alguma forma para que isso esteja acontecendo, é a minha realização profissional, né, ajudar negócios a prosperarem, né, é esse o meu propósito de vida. Então, é a minha maior realização. E por isso que eu fico aqui, né, querendo passar essa mensagem para que as pessoas se inspirem no que aconteceu contigo, no que está acontecendo, né, porque ainda está em tempo, porque ainda dá para fazer muita coisa. Então, que isso que aconteceu com a Darling sirva para a gente se inspirar e fazer diferente e encarar com coragem tudo isso que está acontecendo, que é muito pesado, é muito complicado, é uma situação totalmente nova para o mundo inteiro, né? E é muito triste o que a gente está vivendo, o que a gente está vendo, o que as pessoas estão passando. É uma coisa totalmente única, mas que a gente precisa tirar algo de bom disso, por pior que seja, né? Então, vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? A gente não pode pegar o mundo e eliminar o coronavírus, mas eu posso me cuidar do próximo, a Darling pode cuidar dela, dos alunos dela, fazendo a parte dela, eu fazendo a minha, e a gente não pode parar de trabalhar, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa prosperar, né? A gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar porque no final do mês a contadora manda os impostos pra gente que não deixaram de ser pagos. Então a gente precisa trabalhar para pagar os boletos. Infelizmente não tem jeito, tem que pagar as contas, né? Os boletos chegam. Então, muito obrigada a quem esteve aqui com a gente até agora. Muito obrigada aos elogios aqui, as meninas que estão parabenizando a gente, que são sempre, né, as mesmas pessoas que estão aqui apoiando desde o início. E isso faz toda a diferença, tu saber que tu sempre tem ali o apoio de pessoas próximas, de parentes, de alunos, mais do que alunos, né? Tem pessoas aqui que eu já nem trato mais como alunos, já são amigos e família, né? Então... Tem meus clientes também, que eu fiquei muito feliz de ver meus clientes. Fico muito lisonjeada com esse apoio também. Com os meus colaboradores maravilhosos, minha equipe maravilhosa também. E agradecer a todos por estarem aqui nos prestigiando, né, nos apoiando. E eu espero de coração que isso tenha agregado de alguma forma para vocês. Exatamente. De inspiração ou qualquer coisinha que a gente pega de bom, às vezes, pode fazer uma baita diferença, né? Então, eu espero que tenha tido uma coisinha boa para vocês. E quem quiser marcar uma aula experimental gratuita de Pilates online, me chama depois no direct. Já fazendo a propaganda. Que é maravilhoso. Super recomendo. Então tá, deixa eu ver se eu tiro aqui os comentários, Bruna, pra gente fazer um print para postar depois. Desativar comentários. Tá, vamos fazer um... Deu. Muito obrigada, então. Vamos lá, uma boa noite para vocês. Um beijo, obrigada, Bruna. Eu que agradeço. Tchau, tchau.